Pessoal, tudo bom? Então, vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina de cirúrgica 1, né? E na última aula nós paramos nos prefixos e sufixos, quem lembra, né? Sobre a terminologia cirúrgica, a respeito aí do que nós teremos que saber gradativamente com relação aí, né, a o que faz parte, né, do nosso vocabulário dentro da enfermagem, né? Eu sempre falo que daqui para frente nós vamos entender mais as palavras certas para que você saiba pronunciar de uma forma correta dentro de uma linguagem culta e científica. Não é que eu tenho que falar palavras difíceis, talvez, para determinado tipo de paciente que não entenda aquilo que eu estou falando, né? Muitas das vezes a comunicação ela pode ficar fragmentada, ela pode ficar pela metade, o paciente não sabe nem aquilo que você está falando, às vezes eu pensar até que aquilo é de comer. Então, na verdade, nós temos que também ter esse cuidado de saber falar o que e para quem, para que essa fala, para que essa linguagem não fique uma linguagem fragmentada, correto? Lá na página 10 da literatura de vocês, na matéria de cirúrgica, falando de prefixo, como eu falei, a palavra prefixo, só recapitulando, significa a parte anatômica do nosso corpo. E a palavra sufixo significa todo o procedimento realizado no meu paciente. Então, quando você tem palavras que você, né, prefixo que você logo já assimila, por exemplo, gastro, estômago, hepato, fígado, né? Por exemplo, colo, intestino, já foge um pouquinho, né, de você assimilar. Entero, a mesma forma. Colpo, vagina. Ístero significa o quê? Útero. Então, quando eu falo que ístero significa útero, é o quê? É o prefixo. Se eu falo que a paciente XRS, 38 anos, sangramento vaginal há 90 dias, fez uma endovaginal, foi detectado pólipos, foi detectado mioma e foi indicado uma histerectomia. Então a palavra histero na linguagem médica, no vocabulário da enfermagem, significa útero. E toda palavra terminada em ectomia é retirada, né? Assim como toda palavra terminada em plastia significa o quê? Reconstituição. A palavra mamo, né, é o quê? É o prefixo. Mamo vem de mama. Quem faz uma mamoplastia faz uma reconstituição da mama, correto? E quem faz uma mastectomia faz uma retirada dessa mama, né? É diferente. E outra forma da gente também colocar como prefixo e sufixo. O paciente fez uma mamografia. Quem lembra do que eu falei? Toda palavra terminada em rafia é o que? Sutura. Gastrorrafia, sutura do estômago. Hepatorrafia, hepato significa fígado. Hepatorrafia, sutura do fígado, né? Artro, a palavra artro vem de quê, João? De articulação, né? A palavra, tem livros, tem literaturas que vocês poderão ler e vai estar lá escrito artérios. O que significa artérios? Articulação. Então, quem faz uma artroscopia, por exemplo, a palavra escopia, né, que é um procedimento que está relacionado ao sufixo, significa o quê? Visualização. Artroscopia, visualização de quem? Das articulações. Colposcopia, o que eu acabei de falar agora? Colpo, vagina. Colposcopia, visualização da vagina. Histeroscopia, visualização do útero, né? E assim por diante, né? Vocês sempre vão unir o prefixo com o sufixo. Na própria avaliação de vocês, do dia 1º de julho, eu posso pedir o que é o prefixo ou o que é o sufixo. Voltando a recapitular, prefixo está relacionado à parte anatômica.
Exemplo, cisto. Cisto, para nós, é bexiga, né? Eu sei que cisto tem um duplo sentido. Eu tenho aquele cisto sebáceo, por exemplo, que é um acúmulo de uma massa purulenta com odor fétido em determinada área anatômica do corpo, que deve ser retirado e drenado e assim sucessivamente. E eu tenho cisto, que é chamado de bexiga, né? Então, a mulher que tem uma cistocele, a palavra cele para nós significa o quê? Queda, tá? Então, quem tem cistocele tem o quê? Queda da bexiga. E quem tem uma retocele? Queda do reto, entenderam? Cisto aí é duplo sentido. Então, como que eu vou saber se o cisto é de bexiga ou se o cisto é aquela coleção de massa purulenta com odor fétido na parte anatômica do corpo que deve ser retirada por um dermato, por um cirurgião? Vocês terão que interpretar aquilo que eu estou pedindo. Se eu peço na prova, mulher com incontinência urinária, né, realizado 6 partos normais, né, não consegue segurar a urina, procurou um ginecologista e foi diagnosticado uma patologia, né? Aí você vai falar, cistocele, eu dei vários sinais. Deu entrada fulano ABX, 38 anos, né, com uma protuberância na região escapular direita, né, dor à palpação, né, foi avaliado como sinais flogísticos, feito a avaliação, o médico optou em fazer ali um corte, por exemplo, né, com bisturi, foi pressionado e saiu uma secreção, né, lembrando o que? Um cisto sebáceo. Então nós tenhamos o cisto é duplo sentido. Assim como colpo é vagina, ístero é útero, né, prócto, né, a palavra prócto refere-se ao que? A ânus. Proctologista é o médico que trabalha com as doenças do reto. Gastroenterologista é o médico que trabalha com as doenças do estômago, do intestino, né, ou até do fígado, né? Entero vem de intestino, colo já vem de intestino grosso. Então, gente, vocês vão perceber que tem palavras, tanto sufixo como prefixo, que logo você já vai saber de cara. Cardio. Cardio refere-se a coração. Cardiomegalia, aumento da área cardíaca. Cardioscopia, visualização do coração, né? Cardio, né? Ou seja, a palavra cardio vem de quê? De coração. E a palavra ângio, né? Que está dentro aí do prefixo sufixo. A palavra ângio vem de quê? De circulação, veias, vasos. Quem vai no angiologista? Porque vai no médico de circulação. Então, quem faz uma angioplastia, por exemplo, vocês que vão trabalhar em hospitais com referências em tratamentos cardiológicos, quem faz uma angioplastia, aqui eu uni o prefixo com o sufixo, né? Prefixo, João, nome do órgão. Sufixo, nome do procedimento. Então, eu juntei o prefixo com o sufixo. Angioplastia. Significa o quê? Reconstituição, né, daquela parte da circulação que precisa ser modificada para a passagem correta do volume sanguíneo. Cateterismo cardíaco é um exame que, às vezes, o paciente, através dele, tem que fazer uma angioplastia, porque através do cateterismo cardíaco, o paciente, o médico consegue identificar um infarto agudo do miocárdio, que nós interpretamos no eletrocardiograma. Se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o supradesnivelamento do segmento ST. O supradesnivelamento do segmento ST, né, nos traçados eletrocardiográficos, né, é uma onda anormal que tem no traçado eletrocardiográfico que identifica o infarto agudo do miocárdio. O infradesnivelamento é a angina, o supra é o infarto. Quando não tem nem infra, quando não tem nem supra no eletrocardiográfico,
muitas das vezes o clínico ele pode pedir as dosagens das enzimas cardíacas, que é a troponina cardíaca, é a CPK-MB, né? Que, segundo a literatura, o paciente infartado ele pode estar com as suas enzimas alteradas. Tem literatura que fala pra gente em até 72 horas, né? Dá pra gente ter essas enzimas alteradas através da bioquímica, através da coleta do sangue, centrifugar o soro e assim fazer o exame. Então, gente, voltando aqui ao prefixo e sufixo, né, que nós temos que saber, vocês precisam saber, que é importante, néfron. Néfron significa o quê? Rim. Nefrologista é o médico que trata dos néfrons, né? Nefrectomia, né? O que é nefrectomia? Retirada dos néfrons. Nefroplastia, reconstituição dos néfrons, né? Nefroostomia, visualização dos néfrons, né? Então, na verdade, existe uma gama de nomes que vocês estão percebendo que são terminologias cirúrgicas que vocês já estão familiarizados, principalmente aqueles que já estão no estágio, e aqueles que não estão, não preocupem, porque isso daí a gente aprende no dia a dia, na prática, lendo, buscando, né, tirando dúvidas para que a gente consiga assim sucessivamente, né? Da mesma forma como eu tenho uma mastectomia, eu tenho uma mamoplastia, né? Eu posso ter ali também, por exemplo, uma artrodese, né? O que é artro? Articulação, já falei. Dese, imobilização. Artro, articulação. Dese, imobilização. Imobilização de quem, João? Da articulação. Né? Quem faz artrodese faz imobilização da articulação. Um outro exemplo que a gente pode falar aqui, postectomia, né? É uma circuncisão que é realizada, que nós chamamos de cirurgia de fimose. Nós temos a fimose e a parafimose. Qual que é a diferença? A fimose é quando a glande não expõe no momento da ereção. E a parafimose é, na verdade, quando o órgão genital masculino está ereto e a sua pele, né, que protege o corpo peniano, no momento que houve a conjunção carnal, o coito sexual, ele não volta para cobrir o pênis. Isso é parafimose. Então o homem tem que buscar aquela pele para cobrir o corpo peniano. Qual que é o termo técnico quem faz cirurgia de fimose? Postectomia, igual está falando aqui na apostila. É a circuncisão, que é o corte do prepúcio, quando quando eu preciso, quando o paciente busca auxílio para ter melhor qualidade de vida até na sua vida sexual. Né? Lobectomia, né? Lobectomia é diferente de pneumonectomia. Lobectomia é retirada de um pedaço do pulmão. Né? Paciente que faz lobectomia, ele pode tirar um pedaço, um terço, um quarto, um quinto, varia dependendo do problema dele. Então, lobectomia, retirada de um lóbulo do pulmão ou da metade desse lóbulo parietal, por exemplo. Agora, quando eu falo pneumonectomia, né? Como eu já falei, toda palavra terminada em ectomia é retirada. Ectomia é retirada, não esqueçam. Pneumonectomia, retirada do pulmão. Lobectomia, retirada de um lóbulo, né? Ou seja, de um pedaço do pulmão, não é o pulmão por inteiro. E vocês terão, por exemplo, outros tipos de nome que às vezes vai estar de acordo com aquilo que você imagina que está certo ou não. Adeno. Adeno significa o quê? Glândulas, né? Então, quem tem adeno tem glândulas. Adenoplastia. Quem faz uma adenoplastia faz o quê? Uma reconstituição de uma glândula. Qualquer glândula. Né? Adenoectomia. Adenoectomia é retirada de uma glândula. Por exemplo, glândulas sudoríparas, que são aquelas glândulas que produzem suor. O nome técnico daquelas glândulas que produzem suor, as pessoas sentem um processo chamado de hiperidrose. O que é uma hiperidrose? Aumento da produção de suor nas mãos, nas plantas das mãos, nos pés. Então, hiperidrose, aumento da produção de suor. Hiporidrose, diminuição da produção de suor. Anidrose, ausência da produção de suor. E quem tem a produção do aumento, que nós chamamos de hiper, tudo que é hiper na enfermagem vocês já sabem que é aumento, isso tem a ver com a nossa matéria,
ele tem o quê? Uma produção aumentada de suor. Então ele tem que fazer o quê? Como a gente chama aqui, adenoglândulas, adenoectomia, retirada dessas glândulas, né? Por exemplo, glândulas sudoríparas, tiroidectomia. Tá fácil. Retirada de quem? Da tireoide, né? Um CA de tireoide, né? Às vezes um comprometimento, né? De presença de nódulos na tireoide. Então, às vezes é pertinente, é indicativo que retire essa tireoide, né? Que é uma glândula aí. Espleno significa baço, né? Espleno é hepatoesplenomegalia. Hepato, fígado. Espleno, baço, galia. Hepatoesplenomegalia, aumento do fígado e do baço. Por que aumento do fígado e do baço? Porque no final da frase eu tenho galia. A palavra galia significa o quê? Aumento. Eu posso ter hepatomegalia? Aumento do fígado. Né? Eu posso ter, por exemplo, esplenomegalia, aumento do baço. Ou o paciente pode ter hepatoesplenomegalia, aumento tanto do fígado quanto do baço. Né? Então aí eu já tenho uma junção dos dois, né? Que na verdade já é um comprometimento que o paciente tem, né? Miracídio, xistossoma mansoni, cirrose hepática devido ao etilismo, ou um câncer, ou uma hepatite, que é inflamação do fígado. Ou seja, várias etiologias, várias características que podem assim interpretar, né, e a gente dá, né, conforme aí a orientação médica, perceber o que o paciente está tendo. Então, gente, tudo que é terminado no nome anatômico eu chamo de prefixo. Tudo que é terminado no sufixo eu chamo de procedimento. Centese é um outro nome que vocês vão ouvir muito. Toracocentese. Tóraco vem de quê? De tórax. Não é mesmo? Centese, punção, né? Pessoal, então olha só. A respeito das terminologias cirúrgicas, se vocês perceberem lá na literatura, na página 10, na página 11, na página 12 e na página 13, terão dezenas e dezenas de termos técnicos que vocês terão que né, ver, ler, interpretar, conforme as minhas explicações dessa aula de hoje. Lembrando que vai estar aberto para vocês escolherem um dia que vocês desejarem ter comigo uma aula, né, um Google Meet, né, Google Meet, perdão, e também o Zoom, né, para que nós podemos juntos tirarmos todas as dúvidas. Ou também, se vocês desejarem, nós podemos fazer isso tanto tanto no individual, lá no grupo, ou na coletividade. O que eu vou fazer? Eu vou postar para vocês na plataforma, não é para entregar, não vale nota, um exercício de fixação com alguns dos termos técnicos que eu irei retirar daqui, vai estar na plataforma para vocês fazerem eles, tá? E guardarem com vocês, que servirão como instrumento para avaliação do dia 1º/7, correto? Então, vai estar na plataforma essa atividade, esse exercício. Não vale nota. É para vocês fixarem melhor. Então, se vocês perguntarem, eu terei que estudar qual? Eu vou fazer um geralzão. Eu vou pegar, né, alguns termos técnicos, vou fazer eles, né, uma tabela e vou publicar na plataforma. E aí vocês farão em casa. Dúvidas vocês vão enviar para mim, como já falei, no Google Meet, no Zoom, se vocês desejarem, a gente vai ter esse encontro no individual, no privado, na coletividade. Não tem problema, a gente pode estar agendando, sem problema algum, porque eu não quero ninguém com dúvida. Então vai estar lá na plataforma para vocês os termos técnicos que vocês irão responder, que está baseado na literatura e que vai cair na prova. Se vocês perguntarem, vão cair todos, João? Claro que não, né? Alguns cairão.
Por exemplo, eu posso pedir na prova, o que é gastro? Aí o aluno coloca lá, estômago. O que é gastroectomia? Aí ele coloca lá, estômago. Aí eu dou errado para ele. Gastroectomia não é estômago. Gastroectomia é retirada do estômago, né? Por exemplo, corpo, né? O menino coloca lá útero. Aí eu dou um erro para ele. Corpo é vagina. Útero é ístero, né? Quem tem ístero tem útero, né? Mamô vem de quê? De mama, né? Mastectomia, né? Não é reconstituição da mama, é retirada da mama, mastectomia. Então, posso pedir na prova tanto sufixo, eu posso pedir na prova tanto prefixo, eu posso pedir na prova os dois. Então, para ficar melhor, para sintetizar melhor esta parte da nossa disciplina, desse nosso conteúdo, eu estarei publicando na plataforma sufixo, prefixo e os dois juntos para vocês fazerem, e não é para entregar, é de vocês, que é matéria da prova do dia, né, que eu já falei para vocês aí. E aí, pessoal, lá na página 13, tá? Nós vamos dar prosseguimento os tempos das cirurgias, né? Os tempos das cirurgias, eles são indicados quando eu chamo de cirurgia eletiva. Nós vimos isso na aula passada. O que é cirurgia eletiva? Cirurgia eletiva é toda e qualquer cirurgia agendada. Cirurgia de urgência pode aguardar algumas horas. Cirurgia de emergência é agora, é imediato. E tracei os exemplos para vocês. Então, quando a gente fala tempos das cirurgias, eu falo que a cirurgia ela tem o seu ritual. Assim como eu realizarei um acesso venoso periférico, eu tenho o meu ritual, né? Não vou chegar já puncionando o paciente. Higienizar as mãos, calçar uma luva, preparar o material, o gel, o scalp, a bola com algodão, né? A bola de algodão, bebida com álcool, né? Explicar o procedimento para o paciente, selecionar o acesso que eu desejo e assim por diante, correto? E na cirurgia, quando ela é eletiva, quando ela é agendada, lá na página 13 na nossa literatura, nós temos os rituais, nós temos os protocolos de uma cirurgia, né? Tirando a urgência e a emergência, estou falando de cirurgias eletivas. Não esqueçam disso, são cirurgias agendadas, ok? Então, pessoal, o que é o primeiro tempo? O preparo da área operatória. Antes do preparo da área operatória, a gente viu que a cirurgia era dividida em pré, pós e trans. Desculpa, pré, trans e pós, né? Pré, preparo, trans, durante, pós, depois de quê? Da cirurgia. Então, quando chega o primeiro tempo, que é preparar o paciente, fazer a higienização, né, o processo todo de limpeza, né, é o preparo da área operatória, primeiro tenho o preparo, que eu chamo de pré-operatório imediato. O que é o pré-operatório imediato, João? Pré-operatório imediato é o preparo do paciente para a cirurgia. O maqueiro vai buscar o paciente, o técnico vai buscar o paciente, o enfermeiro vai buscar o paciente, o auxiliar vai buscar o paciente, já paramentado, né? Despido, somente com roupão, né, aberto atrás, já entrega uma touca, né, e já leva com ele a pasta dele, né, ou seja, com todos os exames, ou seja, a pasta de admissão dele, a pasta de evolução dele, a autorização, o termo de autorização, o consentimento da cirurgia. E também tira todos os adornos, anel, pulseira, relógio, brinco, tudo que for de adornos a gente vai entregar para o responsável desse paciente, né? Então, pré-operatório imediato nada mais é do que preparar o paciente para a cirurgia. Tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos, dependendo se for uma área pilosa. O que é uma área pilosa? É uma área rica em pelos, que ali será sofrido um corte. Então, esse corte, né? Depois desse corte será feita uma exerese. O que significa a palavra exerese? Retirada, né? Além da ectomia, a gente tem a exerese. E aí, gente, o primeiro passo é a limpeza da área, né? Antisepsia, né? Nós já falamos sobre isso daí. O paciente ele já está posicionado na mesa cirúrgica. O paciente já pode estar sofrido aí o processo da anestesia. E aí ele vai ser feito a limpeza dessa área. Como ele já está na mesa operatória
já está na posição para fazer a cirurgia, eu, instrumentador, eu, médico cirurgião, eu já posso encostar no paciente, porque ele já está com o quê? Com o campo cirúrgico. O técnico, que é o circulante, o enfermeiro, pode? Não, senão a gente contamina, né? E aí a segunda parte é a delimitação da área operatória. O que é isso, João? Delimitação da área operatória. É onde o médico vai isolar aquela área que ele precisa para fazer o quê? A cirurgia. Para ele explorar aquela área que ele precisa. É cirurgia do olho, é fasectomia, né? Tem que deixar aquela área exposta. É cesárea, tem que deixar a região abdominal exposta, né? É cirurgia do trato geniturinário, tem que deixar aquela área exposta. É uma cirurgia das articulações, tem que deixar aquela área exposta. Então a segunda parte é a delimitação. Eu posso encostar nesse paciente? Negativo. E a terceira parte, pessoal, a gente já falou, o paciente na primeira fase ele já está anestesiado, ele já está na posição adequada, ele já está na oximetria de pulso, ele já está na monitorização cardíaca, ele já está, né, na soroterapia, dependendo do paciente, ele já está com catéter vesical de demora, já foi colocado a placa dispersiva no paciente para evitar choques elétricos durante a cirurgia. O banco de sangue já foi comunicado, o banco de sangue está ciente daquela cirurgia, porque existe um mapa cirúrgico, a gente vai ver sobre essa questão depois. Então a equipe já está toda preparada. Então o terceiro ponto, o paciente anestesiado, o paciente está com perda de sensibilidade, o paciente está em coma induzido, o paciente está entubado pelo anestesista ou não está entubado pelo anestesista. Ocorre-se então a incisão, que é chamado de corte. O quarto tempo, depois do corte, nós temos o que? A hemostasia. Hemo, sangue. Estasia, parada. Hemostasia, parada de sangue. Essa hemostasia, ela pode ser feita tanto com o bisturi elétrico, nós chamamos dentro da literatura de eletrotermocantério. O eletrotermocantério, ele vai realizar uma ação chamada de eletrocoagulação. Através de quem? Da própria eletricidade, da própria corrente elétrica emitida no bisturi elétrico. É aquele bisturi que corta, cauteriza, corta, cauteriza. Aí sobe aquele cheirinho, né? Sobe aquela fumaça com cheirinho de porco sapecado. Na verdade, isso daí, o médico ele está cauterizando, ele está fazendo uma oclusão, né? Ele está fazendo o quê? Uma vasoconstrição. Ele está fechando aquele vaso que está sangrando durante a cirurgia e que está atrapalhando ele durante a cirurgia. Então isso é chamado de hemostasia, tá? E aí nós temos também o quinto tempo. Depois do corte, depois da hemostasia, é cirurgia propriamente dita, né? Dependendo de quê? Da clínica, dependendo do problema do paciente. É uma retirada? É uma ectomia? Né? É uma reconstituição, que é uma plastia, né? Ou seja, são usados instrumentos especiais de acordo com o tipo de cirurgia, né, de cada paciente, de cada especialidade. De cada especialidade. É cirurgia da área cardíaca? É cirurgia da área da ortopedia? É cirurgia geral? É cirurgia da neurologia? Então, vai variar. O circulante de sala, ele vai estar presente no bloco cirúrgico, atendendo todas as necessidades do cirurgião, atendendo todas as necessidades do instrumentador, atendendo todas as necessidades do anestesista, além de estar, lógico, efetuando as suas atividades, fazendo um MATMED. O que é o MATMED mesmo? Quem lembra? Anotar todos os gastos durante a cirurgia. Porque se a gente não anota os gastos durante a cirurgia, quem perde é o hospital. O hospital não recebe aquela compressa, o hospital não recebe aquele frasco de soro, o hospital não recebe aquele gelco, e quem sai perdendo são os próprios, né, os colaboradores, porque fica, né, uma questão aí perdida. Imagina toda a cirurgia a gente esquecer de anotar uma seringa no MATMED. Então, o quinto tempo é a cirurgia propriamente dita. O sexto tempo, realizou a cirurgia, fez a lavagem, fez a retirada, fez a reconstituição, fez o transplante, é feito o que então? A sutura, né? A sutura do corte. O que é a sutura? É os pontos, né? Dentro do órgão, digamos assim, porque eu tenho o órgão externo, que é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, eu tenho órgãos internos, lógico. Então, dentro dos órgãos, o cirurgião usará fios
absorvíveis, né? Que eu chamo de catgut ou fita gut. Catgut simples ou catgut não simples. O catgut simples é aquele fio de sutura que não tem presença de sal de cromo. Né? Eu tenho catgut simples, que não tem presença de sal de cromo, que a absorção será rápida. E eu tenho fio de sutura com catgut não simples, que tem a presença do sal de cromo, que vai ser o quê? A resistência vai ser maior, né? E vai ficar mais tempo no organismo do paciente. Então eu tenho eu tenho fio de sutura levemente cromado, eu tenho fio de sutura moderadamente cromado, eu tenho fio de sutura fortemente cromado. Professor, quem vai escolher, gente, o melhor fio de sutura é o cirurgião, né? Esses fios ficarão dentro do paciente e serão absorvidos com o passar do tempo. Eu sempre falo, cada um é cada um. Cada genética é uma genética. Cada organismo é um organismo. Então eu tenho fio de sutura simples, chamado de catgut simples, e tenho fio de sutura não simples, chamado de catgut não simples. Levemente cromado, moderadamente cromado e fortemente cromado, que eu chamo da presença de sal de cromo. E lembrando que o fio de sutura ele é classificado em monofilamento e multifilamento. O que é isso, professor? Fio de sutura monofilamento. É um fio de sutura único. Ele é único, ele é menos resistente. O fio de sutura multifilamento, podemos interpretar que são vários fios de suturas entrelaçados em somente um. Ele é mais resistente. Recapitulando, fio de sutura mono vem de um. Multi, vários. Mas é vários somente em um único fio que se torna mais resistente, né, dentro do próprio paciente. E as suturas externas já são com fios o quê? Não absorvíveis, que aí vai ser a enfermagem, será o médico que vai retirar do nosso paciente. E o sétimo tempo é o quê, pessoal? A confecção do curativo, né? Que para terminar a cirurgia, seja o instrumentador, junto com o apoio do médico, faz o curativo, o paciente está voltando da anestesia, o paciente, às vezes, a sua cavidade oral é aspirada pelo anestesista, né? Porque ficou muito tempo entubado durante 8 horas, então acumulou secreção produzida pelas glândulas salivares, e aí depois ele é encaminhado para o setor que nós chamamos de quê? RPA, recuperação pós-anestésica. A cirurgia foi um sucesso, não houve intercorrências, não teve problemas, aparelhos todos normofuncionantes, né? Placa dispersiva tranquila, e aí o paciente vai aguardar a sua autorização para que ele seja encaminhado para uma UTI, para que ele seja encaminhado para um quarto, para que ele seja encaminhado para uma enfermaria cirúrgica ou para que ele seja encaminhado para casa. Isso vai depender de quê, gente? Do tipo de cirurgia que cada paciente vai fazer, né? Então, estou deixando essa mensagem para vocês hoje, ok? E vou deixar o exercício do prefixo e do sufixo na plataforma para que vocês fixem melhor o conteúdo. E qualquer dúvida que vocês estiverem na aula de hoje, vocês podem combinar uma videoaula comigo, né, tanto no Zoom quanto no Google Meet, e também no privado, se vocês preferirem, ou também na coletividade, perfeito? Não fiquem com dúvidas, enfermagem não pode ter dúvidas, tenhamos que começar a partir de agora essa questão. Dúvidas para enfermagem não existe, perfeito? E aí a gente dá prosseguimento na próxima aula e já irei postar para vocês a atividade. Não é preciso entregar, não vale nota, mas é instrumento para a prova de vocês do dia 1º de julho. Um forte abraço para todos e até a nossa próxima aula. Tudo de bom.